E aí, meus herculoides, Bolsonaro foi no podcast Flow na tentativa de fazer campanha, de melhorar sua imagem e ganhar mais votos, só que o resultado foi um fracasso. Primeiro porque 80% dos que estavam lá eram bolsonarentos. Jota, e como é que você sabe disso, Mr. M? Porque o próprio Flow fez uma enquete para quem estivesse assistindo votar em Bolsonaro, no Lula, no Ciro, e o resultado da enquete foi 74% de voto para Bolsonaro. E teve momentos que chegou a 80%. Isso quer dizer que eram bolsonaristas que estavam assistindo, que eles não conseguiram furar a bolinha. E o Eduardo Bolsonaro ainda compartilhou esse resultado com muito orgulho. Olha só, obrigado aos robôs da galera do Gabinete do Desespero. Ou será que não? Agora, segundo, para quem estava assistindo que não era bolsonarento, só foi confirmar que Bolsonaro é um heteróbios vermiculares, um analfabeto estrutural, um ignorante, um fanático, um lunático, um ridículo, um preconceituoso, um negacionista e, principalmente, que mente pra caralho. Mentes também. Galerinha, e ele já é tão conhecido por ser um fino mentiroso que o próprio Flow teve que colocar uma tarja preta alertando: lembre-se de pesquisar sobre tudo que for dito aqui no programa. Era tudo mentira! Eu de verdade, se eu tivesse no programa e aparecesse uma tarja preta dizendo um negócio desse em bar, eu iria embora, gente. Não é gente de confiança que tá falando não, meu irmão. Porque o caba mentiu, ele mentiu e digo mais, ele tanto mentiu quanto não falou a verdade. Foram tantas mentiras que nem cabe nesse vídeo. E ele foi perguntado sobre as rachadinhas. Aí ele respondeu que isso não era responsabilidade dele, que isso era responsabilidade do Flávio. O Flávio que responda. Desde que a gente sabe que ele fez tudo para atrapalhar as investigações. Trocou delegado daqui, trocou delegado dali. Ele usou a BIM, ele usou o Banco Central. O menino usou tanta coisa para interferir na prisão de Flávio Bolsonaro, nas investigações, até na prisão de Queiroz. E lembrando de Queiroz, lembre que rachadinha também é coisa de Bolsonaro. Na verdade, de rachadinha é coisa de toda a família. Falou rachadinha, eu acho que se procurar no dicionário, a palavra rachadinha tem a foto de Bolsonaro assim. Menino, rachadinha falou Bolsonaro. O Queiroz trabalhou mais de 30 anos aí com o Bolsonaro. O Queiroz depositou 89 mil reais na conta da Micheque. Ei, Michele, conta aqui pra nós. Então, menino, Bolsonaro só não é investigado agora, só não existe uma investigação contra ele, porque nossa Constituição, ela proíbe, ela não deixa. Porque o cargo de presidente, ele não responde por nenhum dos crimes ou qualquer coisa assim, claro, né? Nenhum dos crimes que não seja assim, morte, essas coisas todas. Mas nenhum desses crimes assim que sejam praticados antes dele ser presidente. Aí o caba vem dizer também que nunca atacou a China. Se ele mesmo disse que não queria comprar as vacinas porque era da China, porque era comunista, porque ia vir um chip que ia mudar o DNA, porque não sei o que, não sei o que. Mas quando é que eu atingi a China? Quando é que eu ataquei o regime quando tu chinês? chamou a vacina deles de vacina. Não, E quem falou esculach- vacina não fui eu. Não. Não fui eu. Ele tem um protocolo de intenções, né? Já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade. Ainda chegou a desdenhar, dizer assim, né? Quem é que quer comprar a vacina da China? Só o Brasil que vai querer? Ninguém mais quer? Até porque estaria, né, comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela, a não ser nós. Fora que seu ex-ministro das Relações Exteriores atacou várias vezes a China. O Eduardo Bolsonaro, seu filho, disse que o coronavírus veio da China, que a culpa é da China. Ele chegou a comparar o coronavírus com o acidente que aconteceu lá em Chernobyl. Ele chegou a atacar o 5G da China, dizendo que esse 5G viesse pra cá e ia espionar a vida de todo mundo para olhar quanto é que você tem na sua conta, aqueles 100 reais que você guardou na conta, 80 reais. Menino, para espionar o pobre brasileiro. Tem muito dinheiro o pobre brasileiro para ser espionado.
Espionar os bens dos pobres brasileiros, os bens. Então assim, o governo Bolsonaro deixou o Brasil em diversas situações diplomáticas difíceis com a China, sim. E ele voltou a atacar as urnas eletrônicas e atacar o TSE. Dizer que o TSE tem uma sala secreta. Uma sala que ninguém sabe o que acontece lá dentro. Uma sala cofre. Diz também que ele criou o Pix. Foi o governo de Bolsonaro que criou o Pix. É mentira, até. Verdade. Foi governo de Bolsonaro nada. Começou lá em governo Temer. Foi aplicado sim governo Bolsonaro. Mas eu já expliquei isso aqui em vídeo. Vou nem explicar de novo. Bem, aí depois de 5 horas de mentiras. Gente, imagina se aguentar passar 5 horas ouvindo aquela voz linda de Bolsonaro. Bem, depois de 5 horas de mentira, e aí o Igor, o apresentador, colocou o assunto, aquele assunto: pandemia, cloroquina, vacinas. Essa foi pesada. E por incrível que parível, mesmo depois de 2 anos, mesmo sem nenhuma comprovação científica, ele volta a afirmar que cloroquina serve sim contra a Covid-19. Eu tomei quando eu passei mal. No dia seguinte estava bom, coincidência ou não. Eu vou em eventos, por exemplo. Às vezes tem 2 a 3 mil pessoas me assistindo. Quem é que contraiu o Covid? 70% levanta o braço. Quem usou isso ou aquilo? 90% levanta o braço. Funcionou. E é uma coisa imediata. E quando o apresentador Igor diz que isso é lutar contra a comunidade científica, Bolsonaro responde que não. Mas quando ele continua com a resposta, ele confirma que é sim lutar contra a comunidade científica. Mas é porque a comunidade científica tem um pacto secreto com a indústria farmacêutica. Mas, pô, presidente, isso é meio que lutar contra a comunidade científica. Não. Tá não todo é, no não, começo da pandemia. Contra a indústria farmacêutica, é uma diferença grande. É que no começo da pandemia... E a comunidade científica, em grande parte, representa a indústria farmacêutica. Parece verídico. Então, mais uma mentira, uma teoria de conspiração. Galerinha, meus herculóides, a gente já explicou aqui várias vezes o porquê que a cloroquina não serve, porque que não existe comprovação científica. Aliás, a gente até explicou como era o método científico para poder assegurar uma medicação, para poder assegurar uma vacina. Vamos entender um pouco das etapas de desenvolvimento de um medicamento. O estudo de laboratório, quer dizer, laboratorial, é o primeiro de muitas fases para saber se um medicamento é eficaz e principalmente saber se ele é seguro. Depois que passa dessa fase de laboratório, que também é muito criteriosa, ainda vem no mínimo mais 3 fases. Primeiro, testes em camundongos, ratos. Segundo, vamos para animais mais complexos, que não sejam roedores, como cães e macacos. E terceiro, estudo em humanos. E no teste em humanos é dividido em mais etapas ainda, até chegar no estudo clínico randomizado. É o quê? O que é isso, Jota? Randomizado? Pegar pessoas que queiram participar voluntariamente dos testes e dividir essas pessoas em grupos. E aí, menino, você vai dividir essas pessoas, essa amostragem, em vários grupos com características diferentes. Um grupo A, pessoas com mais de 60 anos. Um grupo B, pessoas entre 30 e 60 anos. Um grupo C, pessoas com problemas cardíacos. Um grupo D, pessoas com problemas renais. Então, meu filho, são vários grupos que os pesquisadores monitoram durante um determinado tempo de segmento. É chamado aí no inglês de follow-up. E aí, só depois de comparação de dados e resultados, usando a estatística, é que podemos saber como o medicamento se comporta com diferentes pessoas. É aí que se sabe o nível de toxicidade do remédio para o corpo, sua interação com outros medicamentos, seus efeitos colaterais, e é quando se sabe se é seguro e eficiente. No caso da cloroquina e da hidroxicloroquina para tratar o Covid-19, a única sinalização positiva que tem é o estudo em laboratório, que a gente chama
programa in vitro em amostra de sangue contaminado, de células contaminadas e células infectadas de laboratório, pesquisadores chineses já avaliaram o efeito antiviral da cloroquina e da hidroxicloroquina e verificaram que esses medicamentos realmente inibem tanto a entrada do vírus na célula como a sua reprodução. Mas isso aconteceu a nível de laboratório. Não existe nenhum estudo clínico que comprove que esse remédio ele é eficaz para pacientes com coronavírus. Ai, como é bom relembrar e viver, né? Aí eu estou todo de preto naquele cenário antigo. Mas enfim, veja que parte engraçada, para não dizer ridícula, dessa entrevista. A cloroquina, quando foi indicada por ele para Covid, foi liberada rapidamente pela Anvisa para esse fim, para liberar aí para Covid, que serve tudinho, a documentação tava tudo ok. Ele mandou logo produzir em larga escala. O exército começou, o laboratório de farmácia do exército começou a produzir a cloroquina. Inclusive, para quem não sabe, teve investigações aí que o exército estava comprando um insumo, estava comprando a matéria-prima, né, a própria cloroquina, um ativo superfaturado de uma empresa que ninguém sabe qual é, uma empresinha pequenininha, ninguém sabe qual é o dono, enfim, coisas, né, de superfaturamento que no governo não tem corrupção. Então pronto, tudo isso aí liberado de boa, sem comprovação científica. Agora, quando foi a vacina... Mas ele fala lá que na época o ministro da Saúde, que eu acho que era o Pazuello, falou que precisava de um aval da Anvisa e tinha um problema de insegurança jurídica, que provavelmente era esse lance de assumir a responsabilidade sobre qualquer efeito adverso. Não tenho certeza, só estou assumindo aqui. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária é o que diz se tal medicamento pode ou não ser usado aqui no Brasil. Tem que passar por lá. Não existe um medicamento no Brasil que não passe pela Anvisa. Queriam na época, né, que fosse, acho que 48 horas, tempo recorde. Foi passado para 5 dias. Mas que época que o senhor está falando? É isso aí, 2020 e 21. Tá aqui praticamente já a Anvisa. O presidente da Anvisa brigou contra isso. Porque quando você pega, por exemplo, a documentação de uma vacina, são 10 mil páginas, que você não vai ler assim, né? Você vai ter que ler e interpretar. Não é ler, você tem que ler e interpretar. E a responsabilidade passa a ser do pessoal da Anvisa. Então o Almirante Barra exigiu que aquele tempo era muito exíguo. Não dava para fazer daquela maneira. E a imprensa pancada nele, pancada em mim. Eu não interferi em nada. Eu fui pela legalidade. Olha, esse medicamento não tem a comprovação científica ainda e eu não posso assinar, comprar, porque o mundo vai cair na minha cabeça. Vejam só, a cloroquina não precisa de comprovação científica, mas a vacina precisava. Ele estava super interessado que lesse direitinho, que passasse em todos os testes, até os testes feitos fora, que tinha que fazer teste aqui dentro. Era capaz até do Pazuello fazer teste. Eu vou fazer teste, que a Pazuello entendia de tudo aí de medicina. E para terminar com chave de cadeia, porque é isso o destino de Bolsonaro, o apresentador chega a falar sobre a varíola do macaco, né, sobre a vacina, e olha o que o presidente da República do Brasil respondeu. Pra que era? Daqui a pouco tem a varíola do macaco, você vai tomar vacina também? E se forem positivas? Porra, se vier a vacina do macaco, a vacina da varíola do macaco, eu vou tomar, presidente. Ah, tenho certeza que vai tomar. Tu não me engana. Tu vai tomar. Vacina que tu vai tomar. Ele faz uma brincadeira de cunho sexual, querendo chamar, sei lá, o apresentador de homossexual, de gay, de bi, sei lá o que ele quis fazer. O Igor ainda tenta disfarçar essa brincadeira ridícula que o presidente faz, mas o tiozão do WhatsApp insiste em fazer papel de ridículo. Assim, esse lance da gente... Eu entendo... Não entendeu, não? Eu entendi sim, porra. Olha, pra mim, é ridículo. Fora que o que tá falando aí é um presidente de um país que pode influenciar várias pessoas contra a ciência, contra a vacina. Aí eu só tenho a dizer uma coisa. Parabéns, senhor Bolsonaro, por entrar para a história do Brasil como o presidente mais ridículo.
Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, compartilha, e se você quer ajudar o Jumentim a fazer mais vídeos, a lutar contra o ódio, basta mandar pra gente um Pix. E o Pix é jumentinhamarelo@gmail.com. Você pode contribuir com o que você quiser e puder. E você pode se tornar também um apoiador da nossa página ou um membro do nosso canal. Fique à vontade. O Jumentinho Amarelo não tem nenhum tipo de ajuda de empresa e muito menos de partido político. O que é bom, que deixa a gente livre para falar o que quiser. A verdade doa em quem doer.